Olá, pessoal. Vamos para essa aula de potências em CA, a parte 1. Vamos começar a falar de potência instantânea, potência média e, posteriormente, vamos falar de outros tópicos relacionados à potência em corrente alternada. Vamos resolver 2 exercícios e vamos apresentar para vocês 2 exercícios complementares para vocês fazerem, tá ok? E, posteriormente, vamos propor mais exercícios. Nós temos aqui uma fonte de tensão, corrente alternada, evidente, e ela vai oferecer aqui para o circuito aqui uma certa potência para esse circuito elétrico. Esse circuito elétrico ele pode ser simplesmente uma resistência elétrica, como ele pode ser um capacitor ou um indutor apenas. E nós temos aqui uma certa tensão elétrica, uma certa corrente que vai que nós já vimos, não é, nas aulas anteriores, que haverá uma certa defasagem entre tensão e corrente elétrica produzida pela presença aqui de capacitores, indutores ou a combinação entre eles, resistores, capacitores, indutores, resultando em impedâncias capacitivas, indutivas, tá ok? Então, vai ocorrer aqui essas defasagens aqui, combinadas, tá ok? E isso vai influenciar aqui no cálculo da potência, correto? E então, a gente vai precisar levar isso em conta fortemente para calcular esse produto. Olha aqui, temos aqui a presença aqui da defasagem na hora de calcular o produto. Vamos supor que a gente tem aqui, um caso muito simples, muito tranquilo, uma resistência, apenas um resistor. Na maioria das vezes não vai ser assim, tá ok? Na maioria das vezes você vai ter um resistor, capacitor e uma bobina, uma combinação. Mas vamos supor que você tenha apenas um resistor. O que acontece? O resistor ele não produz defasagem da corrente em relação à tensão e vice-versa. Então, na hora de efetuar o produto aqui, tensão-corrente, esse θV e esse θI aqui são nulos ou iguais. E ao efetuar o produto, olha o que acontece. Você multiplica ponta a ponta aqui, ó, e você vai ter a potência aqui, ó, com a frequência dobrada, não é? Observe aqui que a frequência dobrou de valor e que tem um certo valor médio, não é? Que está aqui não nulo. Você olha aqui para a tensão elétrica, se calcular o valor médio da tensão elétrica aqui, você sabe que é zero, né? O valor médio da corrente elétrica, você percebe que é zero. Mas aqui da potência não é zero. Vocês percebem? Ok? Isso aqui é o período. Ok? Enquanto que o período do sinal da tensão e da corrente, ele é isso aqui. Já aqui, a frequência, né, é o dobro, né? O período é a metade. E, então, essa aqui seria a nossa potência em CA para um elemento resistivo aqui dentro. E vamos falar um pouquinho da energia rapidamente. Já a gente vai falar para outros elementos, né, indutivo e capacitivo, de forma bastante breve, mas vamos falar. Mas vamos falar rapidamente aqui da energia fornecida por uma fonte em corrente alternada. Então, a potência instantânea, acabamos de falar sobre ela. Essa aqui é a potência instantânea. Já falamos sobre ela, acabamos de falar, tá ok? Então, esse aqui é o valor da potência instantânea num elemento puramente resistivo, um resistor, tá? Uma resistência elétrica. E agora a energia líquida fornecida pela fonte entre 2 instantes de tempo é dada por essa integral. Nós já mencionamos isso já lá no início das aulas, né, na primeira aula. E então a expressão aqui da energia a gente já comentou e estamos apenas recapitulando, tá ok? Então precisamos usar essa expressão para calcular a energia.
Vamos continuar falando de potência agora. Agora vamos falar de potência instantânea. Então aqui está, lembrando aqui a expressão da potência, a potência instantânea aqui é dada aqui dessa forma, a gente comentou, mas só que agora a gente vai fazer as contas, tá? A gente vai pegar essa expressão, a gente falou da potência instantânea, apresentamos o gráfico, tudo, mas só que a gente não aplicou essa expressão aqui. E a gente vai aplicar essa expressão com esses tetas quaisquer, tá? Aqui a gente só fez o gráfico, não fizemos a conta, tá? Então agora vamos fazer a continha. Então, uma observação aqui, antes de fazer os cálculos, tá? As deduções da potência instantânea, tem uma coisa curiosa aqui. Essa potência instantânea aqui, ela pode ter valores positivos ou negativos. Nós vimos lá para o resistor, ela assume valores positivos, ou seja, ela é transferida, é uma transferência de energia da fonte para o circuito. O resistor, ele tem essa peculiaridade, ele recebe toda a energia, ele transforma essa energia inteira em calor, aquece, e ele não devolve. Ele recebe, mas não devolve. Mas o capacitor e o indutor, eles são reativos. Então eles têm uma peculiaridade em relação ao resistor. Eles devolvem. Okay? Então, o valor da potência, ela pode assumir valores negativos, essa potência instantânea. Okay? Então, esse gráfico aqui, nós temos aqui, gráfico para um capacitor, um indutor, ele pode ter valores negativos, esse gráfico em preto. O resistor é apenas positivo, mas para a bobina e o capacitor, eles pode ter valores negativos. Okay? Então, é isso que está sendo falado aqui, ou seja, uma devolução de energia, devido à existência de elementos armazenadores de energia. Não só dissipam energia na forma de calor, mas que armazenam energia. E, portanto, podem devolver essa energia em algum momento. Vamos lá, vamos continuar. Como a gente estava falando, agora a gente efetuou a multiplicação. Tensão multiplicado por corrente. Fizemos a multiplicação, está aqui a multiplicação. Ok? E vamos continuar, vamos desenvolver aqui, usando relações trigonométricas. É um pouquinho de trigonometria. A gente fugiu disso quando a gente utilizou fasores, não é? A gente usa fasores lá aqui em corrente alternada. A gente foge de trigonometria, porque é meio complicado. Aliás, é inteiramente complicado, trigonometria, né? Já fasores simplificam a nossa vida. Mas aqui em potência instantânea, a gente vai dar uma folga para fasores e vamos entrar um pouquinho em trigonometria. Vamos aplicar essa regra aqui, identidade trigonométrica. Vamos aplicar isso aqui. Aqui tem um produto de cossenos e vamos transformar numa soma de cossenos. Essa identidade trigonométrica, se usar uma tabela de identidade trigonométrica, eles encontram essa aqui. Vamos utilizá-la aqui para ver o que acontece. E olha aqui. O que acontece? Coisa interessante. Nós encontramos dois termos. A gente divide um produto, uma soma de cossenos. Um produto de cossenos, uma soma de cossenos. E nós percebemos que passa a existir um termo aqui que não depende do tempo. Um termo constante. E outro termo que depende do tempo. E ele tem uma peculiaridade. Olha aqui, frequência, o dobro da frequência, ou período pela metade. Percebe? Muito interessante esse resultado. E a forma como as defasagens entre tensão e a defasagem corrente, elas aparecem aqui somadas e aqui subtraindo. E as tensão de pico e a corrente de pico, elas aparecem aqui multiplicadas e divididas por 2. Apenas aplicando essa identidade aqui, fazendo as contas direitinho, chega a essa expressão. Ela é bastante interessante, a expressão aqui. É bastante útil.
E vamos ter aqui uma potência média somada a uma potência variando no tempo. Então, você tem uma parcela constante, essa aqui, e outra sinusoidal com frequência de pulsação o dobro da frequência da corrente alternada. Pode ser a frequência da rede elétrica. E aqui 2 vezes 377 radianos por segundo. É o 2πf. O F é 60 Hz, né? 2π vezes 60 Hz, 377. Está, então, a potência média. E aqui, no caso, cálculo da potência média, que aqui é a potência instantânea. Calculando a potência média, usando essa expressão, agora nova expressão da potência instantânea, nós encontramos, evidentemente, esse valor. Né? É bem fácil calcular isso aqui. É semelhante ao que a gente faz quando temos cálculo de um sinal senoidal com offset. O valor de um sinal senoidal com offset é o valor do offset. Acho que vocês lembram disso, não é? Então, aqui é a mesma coisa. Então, a potência média vai ser o próprio valor constante aqui, esse valor aqui, vai aparecer aqui. Então, isso aqui a gente faz praticamente de cabeça. Encontramos essa potência média. Bem interessante, né? Então, aqui está a potência média, um valor bem legal. E outra coisa, agora vamos falar estávamos falando da potência instantânea, agora estamos falando da potência média. E vamos reescrever a potência média de um jeito um pouco diferente agora. Então, nós vimos que a potência média está aqui, tá? Tem essa diferença de ΔV, ΔI, a diferença de fase, tensão, corrente. Tá? E vamos lá. Se vocês olharem aqui, a impedância ela é dividida em duas partes, parte real, parte imaginária. Ou em coordenadas polares, né? Deixa eu olhar aqui, ela tem aqui a módulo da impedância e o θ, né, o ângulo que permite você obter aqui a sua impedância. Se você fizer aqui cosseno de θ, aqui o cosseno vai ser a parte real e dividido pelo módulo, que é a hipotenusa, né? Aqui é a aplicação da lei de Ohm, né? Vm igual a módulo da impedância multiplicado pela corrente. Isso aqui é a aplicação da lei de Ohm. Então, se olhando aqui novamente aqui para a potência média, então você observa aqui que o Vm substitui aqui, ó, troca aqui por Zim aqui, e o cosseno de θ você substitui aqui por essa expressão, olha aqui, ó, e você vai chegar aqui nessa expressão. Ou seja, a potência média pode ser reescrita dessa forma, e dado em função da corrente, a corrente de pico ao quadrado, e a parte real da impedância. Aqui tem um resultado interessante. A impedância ela pode ser apenas resistiva, o valor do resistor. Se eu tiver um resistor apenas, então eu tenho apenas a parte real, que é o valor do resistor, da potência média. Ela vai ser meio da corrente ao quadrado, que passa pelo resistor, vezes o resistor. Tá? Só isso. Agora, se for um capacitor não tem parte real. O capacitor é a reatância, aliás, a impedância capacitiva. Impedância capacitiva não tem parte real. Ela é menos JXC. Menos JXC só tem parte imaginária. Então, aqui é zero. Potência média para uma impedância capacitiva, já sabe o valor, não é? Se for uma impedância indutiva, impedância indutiva é JXL. JXL é apenas parte imaginária. Não tem parte real, não tem. Então, se não tem parte real, é zero. Já sabe qual é a potência média para uma impedância indutiva.
Mas o que é muito comum, nós temos o quê? Uma combinação de impedâncias. Um circuito RLC. É muito comum. Okay? Um circuito RLC. Então, você tem uma combinação de impedâncias. E aí você tem que fazer o cálculo da impedância equivalente. E nessa impedância equivalente você tem uma parte real e uma parte imaginária. Essa parte real é que você usa aqui no cálculo da potência média. Ok? E calcula a corrente que está atravessando essa impedância, tá? Que você calculou a impedância total. Tá bom? Essa é a ideia. É tranquilo até, viu? E aqui tem aqueles gráficos que a gente viu no começo, tá desenhado aqui diferente, tá? É o mesmo gráfico que a gente viu no começo. Aqui estamos pensando aqui em termos de energia dissipada. O resistor ele é assim, ele só dissipa energia, ele não armazena. Então você tem aqui a tensão elétrica, tem aqui a corrente elétrica fornecida pela fonte e multiplicando aqui, fazendo o produto, você vai achar a potência. Ok? Como está em fase, então a potência ela fica toda acima aqui no lado positivo. Tá? Não tem nada no lado negativo, ou seja, ela tem só um sentido, né? Sentido de entrega, não um sentido de retorno para a fonte. Ok? Agora vamos mudar. Aqui, indutivo. Indutivo. Ó. Indutivo. O indutivo tem uma parte de energia absorvida e uma parte de energia retornada. Por quê? É uma defasagem de tensão corrente. A corrente está o quê? Atrasada. Você tem um fator de potência, que nós chamamos de fator de potência indutivo. E nesse caso aqui, corrente atrasada em relação à tensão, nós já vimos isso, é bom vocês se lembrarem. Fazendo os cálculos aqui, aplica tensão vezes corrente, nós vemos que vai existir um intervalo aqui de tempo em que a potência vai ser positiva. Nesse caso, a energia estará sendo absorvida pelo indutor. Mas vai ter um outro intervalo de tempo em que a energia vai estar a potência será negativa. Potência negativa significa que a energia estará sendo devolvida pelo indutor. O indutor devolverá a energia para a fonte. Ok? E assim sucessivamente. Tá? Aquela história, né? A Enel agradece. Certo? Não é bem assim. Né? No caso de bobina, não é bem assim. No caso do capacitor, é assim. A Enel agradece. Bobina, não. A gente vai ver depois por que disso. Mas existe essa possibilidade de devolução de energia para o sistema da Enel e você tem um desconto na sua conta de energia elétrica. Os indutores, eles são presença de indutores numa casa, nem tanto, mas numa indústria são os motores, né? Os motores e os transformadores, eles são os indutores da uma planta industrial. Uma casa não tem muito, tem um liquidificador, uma batedeira, uma coisa assim. Tem muito indutor, não. Tem alguns, mas não tanto quanto uma indústria. Então, o indutor não retorna muita coisa, não. Mas se retornasse bastante, seria bom. A conta de luz nossa ia ficar grátis. Mas vamos lá, vamos seguir, parar de sonhar. E agora o capacitivo. O capacitivo também retorna, olha que ele retorna até antes aqui. Depois ele absorve, depois retorna e absorve energia. Raciocínio idêntico ao do indutor, só que para o capacitor. Ambos são reativos, ambos são armazenadores de energia, tanto o capacitor como o indutor. Então eles têm essa característica aqui, ok? Positivo, energia positiva, energia negativa,
potência positiva, potência negativa, potência positiva, potência negativa, energia retornada, energia absorvida, energia retornada. Perceberam o mecanismo? Tá? Corrente adiantada, fator de potência capacitivo. Tá? Isso aqui é bastante interessante, essa corrente adiantada aqui é bastante interessante. Perceba, aqui há uma jogada, corrente atrasada, corrente adiantada. Se você jogar com esses dois aqui, ó, dá para fazer um negócio bem legal. Esses dois. Se vocês observarem aqui, essa energia absorvida aqui, essa energia aqui retornada aqui, aí sim dá para ganhar um dinheirinho com a Enel. Mas depois a gente fala sobre isso. E agora exercícios. Vamos fazer esse exercício aqui, bem facinho. Vocês podem tentar fazer antes de ver a minha resolução. E esse aqui, vou fazer. A potência média ela é dada aqui por essa expressão aqui. Vou colocar aqui a expressão da potência média para a gente relembrar. Potência média é igual a tensão de pico, corrente de pico, dividido por 2, vezes cosseno de defasagem da tensão, menos defasagem ou fase da corrente. Defasagem ou fase, tá? São sinônimos aqui. No caso do resistor, vamos fazer aqui para o resistor. Resistor. Aqui temos aqui o resistor, tá bem aqui, ó. Aqui é o nosso circuito, tá ok? A corrente que passa pelo circuito. Aqui a fase da corrente. Aqui a nossa fonte. O sinal da fonte correspondente à fase da fonte, tá ok? A bobina. O sinal correspondente à bobina. A fase da bobina. E a tensão de pico da bobina. A tensão de pico do resistor. Tensão de pico da fonte. E vamos lá. Então as informações estão todas aqui. Vou chamar aqui de P médias desse jeito, tá? Do resistor. Vai ficar igual a 18, aqui ó, 18, já é o valor de pico, né? Que é o VM, vezes o IM. Quanto que é o IM? Tá aqui, ó. O IM é dado no exercício, é 0,721 amperes. Aqui eu já fiz a conversão, tá aqui em miliamperes, ó, 721 miliamperes, tá? Que é 0,721 dividido por 2 vezes o cosseno de... Agora o θV. θV é menos 41 graus. Então, menos 41 graus. Aqui, ó, menos 41 graus. Menos... Aqui, ó, menos... θI. θI é da corrente, ó. A corrente é menos 41 graus. Então é menos 41 graus. Tá ok? Eu estou aplicando a fórmula de forma bastante submissa, digamos assim. E o resultado, tá? Vou colocar aqui, fazendo essa continha na calculadora, a gente vai achar aqui 6,5 watts. Simples assim, sem nenhum floreio, tá bom? Muito tranquilo. Agora vamos para a fonte. Potência média liberada para a fonte. E aqui faz um pouco de sentido, faz sentido total. Por quê? Porque a corrente ela atravessa a fonte também. Ela está gerando energia, mas a corrente está circulando aqui. Então a corrente está passando pela fonte também. Então vamos fazer VF de T vezes I de T, tá? Mas no caso estou pensando aqui em potência média, tá? Então vai ficar, no caso aqui vai ficar 20, aqui a fonte, está aqui, ó, VM da fonte. Então é 20 que multiplica. A corrente está em série, né? A corrente é a mesma para todos, 0,721. Se tivesse em paralelo era a tensão, que seria igual para todos, vezes
cosseno. No caso da fonte vai ser menos 15 menos 41. Sempre assim, porque trata-se da corrente. Fazendo essa conta, vai achar quanto? 6,5 watts. Houve uma coincidência aqui de valores, tá? Coincidiu mesmo. Podia dar outro valor totalmente diferente, mas coincidiu 6,5 watts, tá? Bobina agora, ou indutor. Bobina, indutor, é a mesma coisa em princípio. Às vezes eu chamo um motor de bobina, chamo um transformador de bobina. Qualquer coisa que é enrolado em fio e passa corrente elétrica é indutor. Então, aqui PL, aqui vai ser igual, aqui no caso aqui 8,66 vezes a 0,721 e vezes 2 vezes cosseno 49 menos 41 graus igual, fazendo a conta aqui direitinho, você vai notar que 49 menos vai dar mais, né? Fazendo a conta dá 90 graus. 90 graus é zero. Por que será que deu zero, hein? Se for um indutor, uma bobina ideal, o que ela recebeu, ela devolveu. É isso que aconteceu. O que recebeu, devolveu em termos de energia. Ok? Isso que aconteceu, nós vimos nos slides anteriores, tá? Exceto numa situação real, quando a perda devido à resistência série da bobina. Sabemos que a bobina ela é um enrolamento, é um fio, e esse fio tem uma certa resistência elétrica. E essa resistência elétrica desse fio que constitui a bobina, essa resistência ela vai dissipar energia, calor, tá? Então vai ficar com uma parte da energia. Então esse zero aqui não vai acontecer. Então vai ficar com uma parte da energia, assim como o resistor ficou, a bobina vai ficar por causa, devido ao fato de ter uma resistência associada a ela, tá? E porque é um enrolamento, tem uma resistência associada a esse enrolamento, tá? Então é basicamente isso. E tá tranquilo. Então vamos pro próximo. Agora nós temos um circuito RLC. E ele pede aqui, de imediato, no item a potência instantânea liberada para o circuito pela fonte de tensão. E vamos lá, vamos calcular essa potência instantânea. Em primeiro lugar, a gente vai precisar, olhando aqui para o circuito, nós vamos precisar saber a corrente, tá? Então precisamos saber essa corrente I de T aqui. Porque a gente vai multiplicar essa corrente pela tensão VF, ok? Simples assim, para saber a potência. Só isso. Então vamos lá. Então vamos calcular então a nossa impedância equivalente, para depois descobrir a corrente e depois descobrir a potência instantânea. Então Z equivalente é igual, vamos lá,
temos aqui uma associação série dessa bobina com essa associação paralelo, ok? Então vai ficar JXL mais produto pela soma aqui, né? Vai ficar R multiplicado por menos JXC dividido produto pela soma por R mais menos JXC. Ok? Aqui associação série com uma associação paralela. Tá ok? Vamos lembrar aqui, ó, que o XL é igual a ômega C, né? Ômega L, né? Ômega L. O ômega, ele tá aqui, ó. O VF é 7 cosseno 10t. O ômega está aqui, 10, né? Então vai ficar 10 ômega t aqui. 10 vezes L, que é 0,3. Vai dar 3 ohms. Isso aqui é a reatância capacitiva, como a gente já sabe. E o XC, reatância indutiva, vai ser 1 sobre ômega C. Essas expressões aqui, vocês têm que guardar no coração, tá? Uma coisa para não esquecer nunca na vida. Não precisa nem olhar a fórmula nem nada. É saber e acabou, tá? 1 sobre 10 multiplicado pelo C, que é 50 mili. Fazendo a continha do direitinho, você vai achar 2 ohms. Bonitinho aqui, pronto. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então vai ficar JXL, vai ficar J3 mais. Aqui vai ficar R, o R é 4, né? 4 vezes menos JXC, vai ficar 4 vezes 2, vai ficar menos J8, ok? E aqui embaixo vai ficar 4 menos J2, tá? Aqui, ó, 2. E isso aqui vai ficar igual a J3. J3 eu já posso passar, não vou deixar, né? J3, que eu vou fazer uma soma já. Ele tem que ficar em retangular, né? Então, mais isso aqui, ó, o J8 eu sei que é 8 fase menos 90, né? Então é 8 fase menos 90 graus. Dividido, aqui eu já vou passar para a polar, né? Então vai ficar 4,47 fase. Aqui tem uma coisa curiosa, tá, pessoal? Quando eu olho aqui, ó, nesse aqui em 4 menos J2, eu imagino o seguinte, eu só vou pontuar aqui rapidinho, dependendo do site que vocês utilizarem para fazer essa conversão, ou se você está usando uma calculadora, tá? Aí talvez você não visualize, mas quando você olha isso aqui, ó, olhando aqui para o ciclo trigonométrico, aqui, essa circunferência aqui, o diagrama fasorial, alguma coisa assim, você visualiza isso, ó. Aqui, ó, o 4 está aqui, que é o 4, e o menos J2 está aqui, ó. Tá péssimo. Aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Tá? Então, o nosso ângulo, vou tentar desenhar ele aqui, tá bem pequenininho, desenho pequeno demais. Ele tá mais ou menos aqui, tá mal desenhado, tá? Vocês conseguem ver? Eu vou tentar ampliar ele aqui, ó. Ele tá assim, ó. Ixi, tá muito ruim. 4 e menos 2. O ângulo tá aqui. Tá muito fora de escala, tá bom? Então, esse aqui é o nosso 4 menos J2. Esse aqui, tá? Esse Z aqui, tá? Então, vocês notem que se você fizer aqui, o ângulo que ele vai dar um ângulo assim, ó. Ele vai dar um ângulo de 300, esse ângulo aqui, 333,4 graus, 333,4 graus que ele vai dar, aqui, 333,4 graus.
Você pode usar esse ângulo, tá? Não é errado. Mas eu, sinceramente, pessoalmente, eu não gosto. Eu gosto de usar esse ângulo. Menos, tá? Menos quanto? Eu pego 360 graus menos esse aqui. Pego 360 graus menos 333,4 graus, que vai dar menos... vai dar mais, né? Vai dar 26,57 graus. Aqui deu 43 aqui, tá? Aqui 43. Então, e esse aqui eu sei que essa diferença aqui, ó, 26,57, só que é menos. Então vai ficar menos 26,57. Entenderam isso aqui, ó? Então eu coloco aqui, ó, menos 26,57 graus. Olha o que eu faço, tá? Isso facilita um bocado a vida. É uma compreensão do que é isso, tá? Tudo bem? É uma compreensão do que é isso. Onde está o meu fasor, tá? Eu sei onde ele está. Então eu sei onde está o ângulo, tá? Aí me evita fazer uma bobagem, tá ok? É igual assim, não sei, tipo um boi, uma vaca que sai pelo pasto feito um doido, fazendo as besteiras, tá bom? Você para pensar, não faz as coisas assim, desesperado, tá? Você vê que tá aqui, ó, nesse quadrante aqui, que é o quarto quadrante, e então fica esperto um pouco, tá? Nesse primeiro quadrante é tranquilo, no segundo também, mas no terceiro, no quarto, até mesmo no segundo, você já tem que pôr o pé atrás um pouco. No primeiro é mamão com açúcar, mas a ideia é ficar só esperto, só. Eu sempre fico atento com um ângulo grande, tá? Então vamos lá, vamos concluir aqui. Só foi um parênteses, eu já comentei isso em outros momentos, tá? Então a gente faz as continhas aqui, vai ficar J3 mais, aí eu pego 8 dividido por 4,47, vai dar 1,79, fase, aqui menos 90, menos 26,57, vai dar menos 63,43 graus, tá? Isso aqui vai ser igual a J3. Agora eu quero fazer uma soma, eu pego esse polar e passo para retangular. Então vai ficar mais 0,8 menos J 1,6, que é igual. Vou colocar aqui, igual 0,8 mais J 1,4. Tá? Isso aqui em ohms. Tá ok? Que eu posso colocar também na forma polar, né? Ou 1,61 fase 60,26 graus, tá? Então, ohms. Isso aqui é impedância, usei equivalente, tá? Calculei aqui, ó. Vê que é trabalhosinho, né? Não é mamãozinho com açúcar igual lá em corrente contínua, tá? Aqui é corrente alternada. Os fasores têm que estar na ponta da língua. Agora, finalmente, vamos calcular o I, né? Agora ficou fácil calcular o I, né? Então, vamos calcular. O I vai ficar quanto? Vamos calcular com outra cor aqui, ó. O I ponto vai ser igual a 7. Na nossa disciplina, em outras, não necessariamente, de outros professores, outros autores também, eles podem trabalhar com tensão de pico aqui, tá? Mas a gente convencionou trabalhar com tensão eficaz, tá ok? Então, vamos continuar trabalhando com tensão eficaz, tá? Vocês têm que ter um joguinho de cintura aí, que às vezes pode aparecer alguém com tensão de pico aqui, tá? Então, vou passar para o valor eficaz aqui, que eu estou com fasor. E no nosso curso a gente está convencionando fasor com valor eficaz. Então eu dividi por raiz de 2 aqui. Então vai ficar 1,61 aqui. Fase, que é a lei de Ohm, que está aplicando aqui. 60,26 graus. Igual. Aí vai ficar 3,1. Fase, menos 60,26 graus.
amperes. Pronto, achamos a corrente. Corrente aqui na forma fasorial, tá? Isso aqui está em valor eficaz. Pronto, agora é só pegar e achar nossa potência. Tá? O que a gente tem aqui é exatamente isso. Vou desenhar aqui o seguinte, ó. A gente tem isso aqui, ó. V aqui, ponto. Aqui tem o VF de T. Aqui a gente tem o I de T. E é isso aqui que a gente tem. Nosso circuito ficou assim, tá? O ZEC ponto está aqui, o valor dele está aqui. O I de T está aqui. Na forma fasorial ele está aqui, tá? Fasorial ou instantâneo. Instantâneo, aqui está em forma de... aqui é o que tem que ser mesmo, tá? E vamos fazer o cálculo aqui da nossa potência instantânea que ele pede. A potência instantânea é dada como? Potência instantânea, vou fazer aqui, ó, P de T é igual a VF de T, que multiplica I de T, que é igual a VM vezes IM, que é tensão de pico, vezes corrente de pico, dividido por 2, que multiplica. Aqui vamos usar aquela expressão que foi deduzida, né? Que é assim, cosseno, que é aquela que é a soma de dois cossenos, né? Cosseno de θV menos θI mais cosseno de 2 ômega t mais θV mais θI. Pronto. Então, como vai ficar? P de T vai ficar igual. E agora é só substituir as coisas, né? Ficou facinho. Olha aqui, ó. O VM é aqui, ó. Esse 7 já tá, aqui já tá o VM, tá? Isso aqui é o VM. Então, o VM é 7, tá? Você pode colocar aqui, ó, 7, que multiplica. O IM é esse aqui, só que aqui está em valor eficaz, tá? Então é 7,1 vezes raiz de 2. Perdão, 3,1 vezes raiz de 2. Então é 3,1 raiz de 2, tá? Dividido por 2, que é esse 2 aqui, que multiplica cosseno. O θV é esse θ que está aqui, ó. Tá vendo? É 0, tá? Então, 0 menos θI. θI é esse aqui, tá? Menos 60,26 graus. Mais cosseno 2 ômega. O ômega é esse aqui, ó, 10. Então, 2 vezes 10, 20. 20t. Mais θV, que é 0, mais menos 60,26 graus. E acabou, né, o exercício. Só pegar e colocar o valor, tá? Vou escrever aqui o resultado do item A. Então, P de T vai ser igual a 7,55. Aplica a distributiva aqui direitinho. Mais 15,2 cosseno de 20t menos 60,26 graus. Pronto, feito. E isso aqui é em watts, tá ok? Esse aqui é o exercício na parte A, tá ok? Agora vamos fazer aqui a parte B do exercício. Então, vamos lá. B, a parte B, vamos lá. Agora, é a potência instantânea liberada pelo indutor. Então, pensando agora no indutor. Vamos fazer a potência instantânea do indutor, vai ser P de T igual a VL de T multiplicado por I de T. E a gente vai usar a expressão que a gente acabou de usar lá no item A. Tá ok? Só que agora, pensando na bobina. O VL de T, a gente vamos usar os fasores para variar.
e a gente vê como que os fasores são úteis, né? Então vai ser ZL ponto multiplicado por I ponto. Isso aqui é a tensão na bobina, tá? Aí você faz aqui a impedância da bobina é J3, a gente já sabe decor, a gente já fez, vezes a corrente, que vai ser 3,1, fase menos 60,26 graus. E também já sabe, né? Aí fazendo a continha, aqui vai ser 3 fase 90, né? 3 fase 90, 3 vezes 3,1 vai dar 9,3, fase 90 mais menos 60, 90 mais menos 60 vai dar 29,74 graus. Essa potência instantânea, vocês já estão imaginando o valor, né? Não, a gente vai... tudo bem, vamos calcular. A potência média na bobina, né? Vocês já estão imaginando o valor, né? Se perguntasse qual é a potência média na bobina, vocês já iam falar o valor decor, né? Mas bem rapidinho. Mas vamos calcular aqui. P de T igual 13, aplicando aquela fórmula lá que a gente já usou, não vou escrever ela aqui de novo, vai ficar 13,15 que multiplica aqui, ó, eu multipliquei esse 9,3 aqui por raiz de 2, tá? 9,3 vezes raiz de 2 deu 13,15, tá? Porque aqui a gente está convencionando o valor eficaz, tá ok? Valor eficaz. Então, 13,15 é 9,3 vezes raiz de 2, vezes 4,35, que é a nossa corrente, 3,1 vezes raiz de 2, tá ok? Tem que ficar muito atento com relação a isso, tá? Aí é cosseno, aí é o θv menos θi, vai ficar θv 29,74, né? Aqui, ó, θv menos 60,26 mais cosseno aqui de 2 ômega t, o ômega é 10, né? Então vai ficar 2 vezes 10 vezes t mais θv, aqui a gente já sabe que o θv é 29,74 mais menos 60,26. Aí quase coube graus, tá? P de T no final vai dar igual a, pra gente concluir, aqui ó, a matemática coincidindo com a física, né, com a natureza. Se fizer essa continha aqui, a gente vai achar quanto? 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Potência média no indutor tem que dar 0. Se fosse o capacitor, 0, tá? Então tinha que ser 0 isso aqui, de cabeça, não precisa nem fazer conta, tá? Então, fazendo as contas aqui, o restante vai ser 28,6 cosseno de 20t menos 30,52 graus watts. E acabou o exercício. Então é isso aí, pessoal. E esses exercícios complementares vocês podem fazer e olhem aqui o resultado, tá? Um circuito RLC está aqui, encontra a potência instantânea liberada para o indutor, quando o IF, está aqui a corrente, e tem esse valor aqui. Está pensando aqui no indutor, tá? A ideia é você encontrar o quê? A tensão elétrica aqui. Então, calcula aqui a
a impedância equivalente, tá, ok? Vocês são expert em achar a impedância equivalente, acha a impedância equivalente, encontra a tensão elétrica, achou a tensão elétrica aqui entre esse ponto e esse ponto, e pronto. Aí vocês voltam para o circuito, como que ele é aqui, aí calcula a impedância indutiva, você já tem o valor da impedância indutiva, tensão, sabe a corrente que passa aqui, já sabe a tensão, já achou a potência, pronto, né? Feito. E o segundo exercício aí é com vocês. Basicamente é o que a gente já viu. É isso aí, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom?